pai compositor, contar um pouquinho da sua Sim. experiência na música antes do Hermeto e chegando aí nesse encontro. Bom, então eu vou lá nos primórdios da humanidade, hein? Vamos nessa, né? Aos 4 anos de idade, eu gravei o meu primeiro som, né? Foi um acetato na Rádio Tupi de São Paulo. O meu pai era sanfoneiro do regional da Rádio Tupi, e minha mãe tinha feito aniversário, e ele queria fazer um presente para ela. Então, tinha o meu irmão, 4 anos mais velho que eu, e o outro 5 anos mais velho. Os dois tocavam piano. Eles estavam estudando já com o professor, né? E eu, né, não tocava nada com 4 anos, bicho, né? Eu cantava umas musiquinhas lá do pré-primário, né? Aí o meu pai pegou a gente e vamos para o estúdio gravar uma homenagem. Aí o meu irmão mais velho, parabéns, mamãe, te ofereço essa música. Clim, 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 clim. Tocou uma valsinha, o outro também. Aí, quando chegou na minha vez, o meu tio me fez algumas perguntas, e aí me perguntou, eu acho que você não sabe cantar, né? Eu falei, sei sim, né? Porque eu já era metido, né? E aí eu cantei um negocinho lá, que depois, muitos anos depois, no CD que é Identidade, que eu gravei com o meu grupo, eu fiz o som da aula de mim mesmo, quando tinha 4 anos de idade, extraído dessa gravação aí. Então, assim, eu comecei muito cedo a tocar, né? Meu pai foi o meu primeiro professor. Meu pai me levava para a praia, né? A gente ia andando, né? Tinha uma mata ciliar grande até chegar na areia, né? E aí ele ia cantando uma música e eu ia fazendo a segunda voz. Ele me treinando a fazer isso, né? Foi incrível o que o meu pai fez comigo, que ele me motivou, sabe? E então eu tenho um pouquinho dessas coisas todas. Meu pai também fez uma coisa maravilhosa comigo. Ele, aos menos que isso, com 3 anos ou 2, sei lá, ele me jogava na piscina, cara. E minha mãe ficava louca, pensando que eu ia morrer, né? Não, deixa. Aí eu aprendi que para não engolir a água eu tinha que fazer assim com a mão. Eu aprendi a nadar assim, cara. Eu acho que foi uma mensagem é, fora da parada, que ele está aqui dizendo assim, meu querido filho, vá para a vida, né? Nem que você tenha que engolir um pouco de água. Cara, é lucro, né? É importante você ir, né? Sabe? Essas coisas, às vezes, estão dentro da gente, sem mesmo a gente se dar conta. A gente é isso, né? Não tem que nada para isso acontecer. Já está acontecendo, só que não havia uma consciência, né? Então, o músico Itiberê estava ali, né? Bom, aí eu fui crescendo, peguei um violão na mão, né? E aí não prestou mais, cara. Daí para frente, foi uma atrás da outra, o baixo, comecei a tocar nos graves do violão, acompanhando meu irmão, que era pianista, e precisava de um baixista, né? Aí, então, já a mosquinha pousou. Até teve um violonista na época, que era muito bom músico, né? Quando viu que eu passei para o contrabaixo, ele achou que eu estava fugindo da raia, né? Oh, você está fugindo da raia, né? Eu nem entendi o que ele quis dizer com aquilo, porque eu não sabia o que era raia, nem que era fugir também. Então, eu sei que aí eu me tornei o Itiberê que vocês conhecem, né? Porque eu acho que eu não fugi da raia, né? Sabe? Existiram vários momentos que eu poderia ter fugido da raia, porque para você para você tocar do jeito que você quer tocar, para você ser o músico intuitivo que você sente que você tem que enfrentar alguns medos, sim, de coisas passadas, sabe lá Deus quando, nem como, que ficaram marcas, né? Então a gente desenvolve o medo, né? E aí o medo precisa desenvolver a coragem, né? A coragem equilibra o medo e aí fica legal. Então, na verdade, o medo é um professor que a gente tem oculto, né? Ele está ali só para falar assim, olha, bicho, agora você tem que sair de mim aqui, né? Te manca aí, faz força aí, né? Então, eu acho que o Hermeto foi um prêmio na minha vida, muito grande, que eu, de alguma forma, eu mereci, porque ninguém ganha uma coisa dessa à toa, né? E eu não quero dizer com isso que eu sou abonado, né? Não, cara, cada um é aquilo que plantou, né?
cada um é aquilo que vibrou, que quis, né? Eu me sinto assim, sabe? Eu me sinto alguém que quer tocar cada vez mais, né? Que quer aprender, que quer peitar os medos, que quer... Então, o Hermeto representou muita coisa nesse nível para mim, um nível mais profundo mesmo, sabe? Teve uma vez que ele chegou para mim, eu estava chegando, estava fraco, cara, sabe? Espiritualmente eu estava num momento difícil, né? Sabe? Que eu nem sabia descrever direito, por quê e nada. E aí ele falou assim, você não está aqui no grupo só pelo que você está tocando agora, mas sim por aquilo que eu já antevejo que você vai tocar. Você quer uma força maior para alguém que está para baixo, assim? Cara, aquilo foi um levante, assim, um chá de levante, né? Impressionante, cara. Né? Incrível, hein? Coisas assim, né? Ele fez uma música chamada Túnel, linda, espetacular, e falou, agora você já está vendo o final do túnel, a luz lá no final do túnel. E tocava a música para mim. Cara, era muito emocionante, cara, sabe? O Hermeto foi outra pessoa que é antes e depois dele. Realmente assim, existem... A gente não é a mesma pessoa. Eu não sou o Hermeto, não serei. Eu quero ser o Itiberê. Esse sim, esse eu quero ser com tudo, sempre. Né? E o Hermeto é a mesma coisa. Ele não quer ser ninguém, ele quer ser ele. Entende? Acho que todos nós deveremos querer ser nós em toda a potência possível. Né? E isso é o máximo que a gente faz. Isso é espetacular, cara. Ninguém é mais nem menos do que ninguém. Nós estamos, né? Sabe? Então, o Hermeto agora, no mundo espiritual, ele está mais forte ainda do que quando ele estava aqui, já com o corpo um pouquinho já debilitado, sabe? Ele, ele, Sim. ele, ele vive em nós, sabe? Ele vive em todos os fãs que ele tem. O mundo inteiro. Foi assim, a quantidade o pessoal que faz a mídia social da gente, faz do Hermeto também, a minha, falou que assim, que o número de pessoas que acessou o funeral do Hermeto foi assim astronomicamente, absurdamente grande. O mundo inteiro em peso, cara, entende? Foi uma energia linda, cara. Então, assim, agora ele está mais forte. Não é que ele é mais forte, ele sempre foi forte. Mas agora ele está mais, porque ele está solto. Porque ele é música, cara. Né? Sim, total. Um E pouquinho. como foi que você conheceu o Hermeto Tiberê? Eu conheci o Hermeto quando eu tinha 16 anos e eu já estava tocando baixo. Tocava jazz, né? Alguns sambas e tal. Né? E eu tocava num trio chamado Xangô 3. Era eu, o Nazário, né? O Zé Nazário, batera, e, enfim. E aí, um dia, o pianista não estava doente. E a gente ensaiava toda tarde, cara. Né? Aí, cara, falei pro Zé, pô, vamos lá no clube de jazz, de repente tem alguém lá pra gente dar uma canja. Pô, legal. Chegamos lá, tava o Hermeto tocando. Nessa época ele estava no quarteto novo, né? De cabelinho curto, né? E aí ele olhou pra gente, a gente viu aquele cara tocando aquele piano diferentaço, né? Algo que eu nunca tinha escutado, nada parecido. Né? E aí ele falou, o que vocês tocam? Aí eu falei, eu toco baixo. E o Zé Eduardo falou, eu batera, né? Mas quer dar uma canja? Nossa, queremos. Aí a gente tocou Céu e Mar, né? Pá, pá, pam, pá, 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 né? Do Johnny Alves, né? Não, é inesquecível, né? Foi impressionante, né? Aí passou alguns anos e eu ouvia ele de vez em quando no Boate Totem, né? Que eu dava umas canjas lá também. E depois, passou alguns anos, e eu fui chamado para fazer um sub do Cláudio Bertrand, era um jingle, né? E o Hermeto tinha escrito o arranjo desse jingle. Era um negócio de fim de ano, né?
numa tal Cachaça de São Francisco, tal, e tinha um jingle todo bonito pra caramba. Né? E aí eu fui lá fazer. Quando eu cheguei lá, aí eu vi que o Hermeto estava lá, me lembrei dele perfeitamente, né? Do encontro que eu não tinha lá. Aí eu já conhecia bem mais dele. Né? E aí eu sentei no piano e comecei a fazer uns acordes, que eu já tocava piano, porque eu sempre gostei do piano, por causa da harmonia. Né? E aí o Hermeto, depois me contando, falou, e cadê o baixista? Não chegou ainda? Ele falou, não, o baixista é aquele ali. Ah, aquele que está tocando piano? Ah, porque naquela época era muito... Não existia contrabaixistas que tocassem piano, né? Muito menos bateristas ainda, né? Aí depois começou a aparecer mais, eu e outros, e o Nenê tocando bateria e piano, né? Agora o Aju tocando bateria e piano. E assim, são coisas... aliás, eu acho que todo mundo que não toca bateria devia tocar bateria. Mesmo que seja de boca. Tum, tac, tica, tum, taca, tuca, tica, tum, tica, tá, né? Você pode tocar uma bateria de boca, cara. Mas é legal para você ver o outro lado do balcão, sabe? Como é que é o mundo visto do lado baterístico, né? Sabe? É espetacular isso. Né? Todo contrabaixista acho que deveria tocar a bateria. Ou um pandeiro, sabe, fisicamente, ou até uma bateria, por que não? É isso. Aí eu conheci o Hermeto dessa forma, né? Aí, depois, muitos anos depois, ele me contou, quando eu aceitei o convite dele para tocar no grupo, ele me falou assim, aí eu me lembrei muito de você naquela gravação de jingle. Eu vi a tua capacidade harmônica ali, né? Isso aqui me movimentou bastante, né? Então, você vê o que é uma coisa que eu sempre falo, que é quem sente, sente quem sente. Né? Isso é batata, cara. É uma sensibilidade, né? De você sentir o que o outro está sentindo, né? Ter essa sensibilidade aí. Total. Sensibilidade, eu acho que é uma palavra-chave, né, da Demais, conversa. demais. Muitas das vezes a gente é meio calejado da vida e tem medo de abrir para não tomar mais uma pedrada, né? Mas não adianta, cara. Tem que aprender a desviar da pedra. Não pode fugir da pedra. Ela tem que ser atirada e você aprender a desviar. Às vezes é um pouco complicado, mas cara, completamente factível. É para fazer. Sim, É, sim. todo mundo desviar das suas pedras, você vai ganhar bilhões de coisas. É isso aí, porque as pedras são os professores, né? Eles estão ensinando. É que nem eu me lembro daquela Pantera Cor-de-Rosa, né? Uhum. Tarã. Tinha o ator, né? Ele fazia o papel de um detetive, Clouseau, né? Clouseau, francês, bem avacalhado, né? Para destoar do 007, todo sério. Né? Então, ele contratava um cara, como é que é? Karateca, né? Cara que lutava Ah, karatê, para pegar ele no flagra, nos lugares mais absurdos e tentar dar umas porradas nele. Né? Só que ele sempre dava umas porradas no japonês. Né? Mas teve uma vez que o cara saiu com uma mina linda. Quando ia acontecer a coisa lá no quarto, ele sai do lustre. Yeah! Aí ele enche o japonês de porrada. Mas aqui não, né? Pô, né? É, é, é isso, né? Você, na vida, você tem sempre alguém que está não é te dando porrada, é te mostrando quais são as lições que você tem que fazer, né? Sabe? uhum. Quais são as lições que você tem que se graduar, cara, né? Esses são os professores. Se está muito grave, você tem que colocar agudo. Se está muito agudo, você tem que colocar grave, né? Se está faltando médio, tira um pouquinho do médio grave e tira um pouquinho do médio agudo e faz um grave um pouquinho maior. A química a gente é que vai escolher, né? Que química que você quer ali, né? Que timbre é esse que eu estou querendo, né? Vou misturar a flauta com o baixo tuba ou é melhor pôr o pícolo para ficar mais longe ainda, mais uma oitava acima? São texturas, né? Você escolhe, você mede, puxa, decai, estica, química, né? Você vê o que a música, né? Propõe químicas, né?
É. Incrível, né? Eu fico vendo que, na verdade, música é uma coisa tão, como o Hermeto dizia, como o vento, né? Que você não consegue prender, né? Você não consegue colocar numa sacola. É um risco que, às vezes, na academia a gente corre, né? Que é querer explicar o inexplicável, né? Querer controlar o incontrolável. Por exemplo, o vento. Acho que o vento é uma boa metáfora. O Hermeto sempre falava isso, né? A música é como o vento. O vento, a nuvem está aqui em cima, ela não está em Minas Gerais ou no Rio, em São Paulo, não tem fronteiras, não tem limites, não tem controle, né? Eu vejo que, então, a música, a gente precisa de metáforas para poder falar sobre ela. É Então, a gente verdade. fala de química, Sim, acústica, sim. Estamos falando de ela se música, mistura com a vida, e profundamente. eu nunca vi lugar, pessoas, situação tão clara no qual a vida e a música se confundem, né? A vida é música e a música é vida, se não nessa escola, né, do Jabur, né? Que nasceu, quer dizer, se chama de Jabur. Acho que até vale a pena contar um pouco aqui para contextualizar as pessoas que talvez não saibam o que é. O Jabur é um bairro do Rio de Janeiro, né, na zona oeste do Rio, onde o Hermeto foi morar em 75, 76 e convidou os músicos para tocar com ele, e lá que aconteceu, né, esse fenômeno do grupo do Hermeto, né? O Tiberê tá aqui, é paulista, mudou para o Rio de Janeiro para integrar esse grupo, e tinham outros que eram da região, né, o Jovino de Realengo, o Carlos Malta, depois também Márcio Bahia, Pernambuco, e essa turma ficou ali ao redor do Hermeto, aprendendo, né, por osmose, por muita experiência, muito ensaio, né, Tiberê? Eu imagino que o grupo é coisa de Guinness Book, né? Assim, é o grupo que mais ensaiou na história, né? Vocês ensaiavam todos os dias e tal. E isso floresceu, né? Fermentou, cresceu igual uma massa de bolo. Tanto que hoje a gente pode falar de uma escola, né? O Hermeto seria esse professor autodidata, né? Um cara que nunca estudou com ninguém, não teve aula e aprendeu com os passarinhos, aprendeu com o próprio vento, enfim. E virou esse Eu, grande professor, né? Que ilumina o caminho de tanta gente. eu falei uma coisa essa semana passada, que eu mesmo, depois que eu falei, pô, que interessante que isso veio na minha cabeça. Né? Eu fiz uma imagem, né? Metáfora, né? Que o Hermeto, quando nasceu, bem na hora que ele estava nascendo, ele tinha uma orquestra na cabeça, cara, né? A cabeça dele cheia de música, né? E aí, quando ele viu os músicos, que ele podia contar, é o que tinha ali na hora. Eram os passarinhos, o barulho do vento, o porco ali, o boi mugindo, né? O cachorro latindo. Aí ele fez um som com esses caras aí. Aí, conforme ele foi crescendo um pouquinho, ele foi usando outras coisas para fazer som, até esse momento aqui que a gente está. Olha que coisa linda que é isso aí, né? Quer dizer, tudo é som. A gente sempre falou essa coisa do som, né? Sabe? E uma coisa que eu quero contextualizar também, pelo que você me falou, querido Felipe José, eu chamava ele carinhosamente de Zé, né? Porque é muito íntimo, né? Zé, para mim, ficou mais. Às Zé vezes, do esse Pão cara de Queijo. é um genial músico, numa sensibilidade absurda, né? Então, a coisa que eu quero falar sobre o contrabaixo, o que é para mim o contrabaixo e o que eu aprendi, né? Nessa escola Jabur que você estava comentando. Né? O Hermeto às vezes falava assim, porque a música que a gente toca, ela tem todas as possibilidades, desde os rubatos mais robustos, né? Até as coisas ultra rítmicas, espetacularmente rítmicas. Então, todo esse espectro, né, está fundamentado no que a gente faz. Né? Então, por exemplo, para a gente, está sempre, assim, quer ver, a semibreve são 4 tempos, né? A mínima 2, semínima 1, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa, e a nota besouro. O que é a nota besouro? Eu inventei esse nome só para. A nota besouro são tantas porradinhas que não dá mais, não tem o nosso ouvido humano
não consegue sentir os espaços que tem entre elas. E isso é uma nota longa já. Se você for os instrumentos de vocal, né? Isso aqui é uma nota longa, cara. Isso você faz a nota longa assim. Aí, pá, ela fica redondinha mesmo. Você fabrica ela assim, com uma nota besouro, né? Que é a semibreve. Ou então, fica no looping, né? Micro e macrocosmos, cara, né? Então, assim, a gente está a ritmo a 200 mil por hora. Essa aqui, ó, a subdivisão, todo mundo tem que ter ela na cabeça. Então, assim, é muito temporal demais. No caso aí, um maestro não daria certo de fazer, porque cada músico tem que ter o microcosmos ritmo na cabeça. Quando todo mundo tem, aí cada um coloca o seu a serviço do coletivo, que é um só, né? É um tempo só para todos. Então, são culturas que tem na música universal, né? E assim, porque a música universal abrange jazz, abrange forró, chachado, frevo, maracatu, música erudita de todas as épocas, né? Desde o clássico, barroco, clássico, romântico e moderno, e abstrato, e tudo que vier aí, né? Os nomes eletrônicos, tudo que tem, entende? Mas tem que ser arte, né, cara? Tem que ser bonito, tem que ter o intuito do belo, né? Sabe? Isso é que diferencia de você fazer só um bando de ruídos, né? Que não seria uma organização sonora, né? O belo, né? O belo é muito importante, né? Além de qualquer regra, né, Tiberê? É o mais importante, cara. É o mais importante. O belo é o que caracteriza a arte, porque um sapateiro pode consertar o sapato com arte ou sem arte. Sem arte, ele enfia os pregos lá e manda para você de volta. Entende? Com arte, ele cola, sabe, costura, e aí depois ainda dá uma geral, você vai falar, mas esse não é o meu sapato. Não, é que eu pintei e tal, entende? É com arte, né? Capricho, né? Faz parte da arte, né? O capricho. A arte renova, né? Não, a arte é tudo, cara. Né? O mundo sem arte ele fica um buraco negro. Né? Não que a escuridão é só o contraste da luz, né? Mas onde você não tem contraste de luz nenhuma, aí você está em escuridão total. Né? Tiberê, você foi o músico que mais esteve ao lado do Hermeto, né, na carreira dele. Você, né, daquele grupo clássico que tinha o Carlos Malta, o Jovino, que depois saíram e entraram, né, o André Marques, Vinícius. o Vinícius Dourin, agora, né, o JP. Você é o que acompanhou mais tempo, esteve ao lado do Hermeto, como músico, mas também como vizinho na época do Jabur, né, amigo, um pouco até parente, né, compadre, né, ele é padrinho da sua filha, da Mariana, querida. Né, então tem uma... E já que você falou de arte, eu queria te pedir para falar um pouco do Hermeto artista, que é sem limites também, né, sem fronteiras. Né? Não sei se o público, todo mundo sabe, o ano passado rolou a primeira exposição individual do Hermeto como artista plástico, né, no Sesc Belenzinho, que é um Sesc lá na cidade de São Paulo, organizou de maio a novembro. Eu até passei por lá, depois toquei lá também na programação deles. O Sesc Belenzinho organizou a exposição Arte Sonora, né, que foi do curador espanhol Adolfo Monteiro Navas. E isso foi uma surpresa para muita gente, porque muita gente considera o Hermeto músico, né, compositor, multi-instrumentista, arranjador, etc., um grande improvisador. Mas ninguém, né, algumas pessoas não imaginavam que ia ter telas multicoloridas, né, objetos cobertos de partitura, tem uma expansão da partitura que ela sai do papel, vai para o chapéu, para o sapato, para a parede, né? Então, de algum tempo para cá, não sei quando é que isso começou, mas o Hermeto ele
a música expandiu, saiu do papel e começou a abraçar o mundo, né? E eu já ouvi você uma vez falando também sobre a coisa do teatro, da cena, que a música do Hermeto é muito cênica. Então, se você puder falar desses aspectos do Hermeto como um artista múltiplo, né? Não só músico, acho que seria legal. Claro que conectando com a música também, né? As coisas não são separadas, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem uma outra maneira de se expressar artisticamente que não é a música. Mas é claro que o enfoque maior é a música. Então, essa coisa sempre fica em segundo plano. Mas ela existe, cara, né? Eu, por exemplo, eu me apaixonei por fotografia, né? Fotografia é uma coisa que eu curto, os flagrantes. Quando você está andando, você olha e enxerga com olhos de fotógrafo, né? Sabe? Então, você acaba ficando sempre onde você passa, você olha aquilo lá, olha que legal, plá, né? Tira uma. Então, são coisas assim, né? E quanto a essa coisa do teatro, foi muito, muito legal isso. Uma vez foram dois músicos lá na casa do Hermeto, e eu estava ensaiando com ele no piano e eu aqui no baixo, né? E lá tinha um quadro na parede, assim, meio abstrato, assim, né? E aí o cara perguntou para o Hermeto assim, como é que você cria, você se inspira em quê, né? Para você criar essas coisas, tal. Eu falei, cara, eu me inspiro em tudo na vida, né? Por exemplo, em vocês que estão aqui. Por exemplo, assim, quer ver uma coisa? Apontou para um deles e falou assim, olha esse quadro aí, toca esse quadro aí. Aí o cara ficou olhando o quadro, atônito, né? Mas como? O que eu vou tocar? Eu toco o que você sentir. Ele não conseguia sair do lugar. Aí para o outro, perguntou para o outro a mesma coisa. Aí ele olhou para mim e falou assim, Tiberê, toca esse quadro. Eu falei, é para já. Tum, tum, tim, tum, pui, tum, tum, cum, 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 quim, cum, 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 pom, pá, tum, tum, tum. Aí eles não entenderam nada ainda, entende? Ficou assim, cara, é, tudo é movimento, tudo é multicoloração, tudo é forma, tudo é textura, tudo é arte, cara, né? Faz o que você sentir, você não tem que fazer igual a ninguém, você não tem que pegar os moldes do que é um jazzman americano e seguir esses moldes, e nem que é um músico erudito da não sei o que, óbvia, né? E você segue aquele cara piamente sem olhar mais nada. Cara, sente como é que é a vida para você e toca. Toca o que você é. São é parábola isso, né? Não é não? Ele fala de um jeito que, se você pegar o pé da letra, não tem muito sentido. Mas se você conseguir aprofundar o sentido desse negócio, ele é profundo demais, né? Então, assim, Muito há profundo. pouco tempo atrás, eu fiz uma música de uma peça de teatro, até foi em Belo Horizonte, né? que é uma passagem para dois. Né? Foi bem interessante fazer o som dessa peça aí. Né? E eu gosto muito disso, eu acho o teatro em tudo que eu faço também. Os músicos são os atores, cara. Né? A música é a ferramenta, né? Sabe? Então, cada um faz um se inspira no outro, né? A gente se escuta, é uma coisa linda do mundo. Né? Nossa. Eu acho muito interessante a liberdade artística que eu aprendo sempre com vocês, sei que vem do Hermeto, e talvez a pessoa mais livre, né, nesse sentido artístico, assim, seja ele mesmo, o melhor exemplo de liberdade artística, não somente musical, né, mas uma música que é tão ampla, tão grande, tão livre mesmo, né? A música livre de Hermeto Pascoal, né? O nome do primeiro disco dele no É, Brasil, né? É tão livre que ela ultrapassa o próprio som e ela vira também imagem, ela vira cena. Quer dizer, e uma coisa não exclui a outra, né? É, não, não, isso é um não. pouco assustador, Tiberê. Eu fico assim olhando um pouco de fora. Eu sou professor, né? Também, além de músico, e pensando assim, como é que pode ser uma didática, né? Como é que pode ser
uma forma de facilitar os estudantes, as pessoas interessadas, de acessar esse lugar da liberdade, que é um pouco assustador, né? É como se você pulasse num buraco negro mesmo, como você disse, né? Olha só, agora eu vou dar o adendo nisso aí. Então, eu acabei de lançar um curso online com mais de 40 lições, aulas, né? Com vídeos de tudo que é tipo, PDFs, explicações de tudo que é tipo, do que é como é que é você acessar a escuta profunda, né? Para você tocar, como é que é você destravar o artista que existe dentro de você, né? Quais são as coisas que você normalmente vai ter que enfrentar e tem que entender que enfrentá-las não é sofrer, não. É pelo contrário, né? É você descobrir que o processo é mais importante do que a finalidade. Você viver o dia a dia do músico. O que é ser um músico na sociedade em que a gente vive, sabe? O que representa isso? Que eu agradeço ao Papai do Céu cada dia da minha vida por poder ser músico, porque através disso, dessa ferramenta músico, né, eu estou me burilando, cara, sabe? Porque se eu não me burilar, eu não saio do lugar. E eu não consigo ficar parado, eu sou muito trabalhador, né? Porque eu aprendi isso também, não nasci assim, não. A gente vai aprendendo, né? Todos podemos aprender, né? Todos podemos aprender. Esse curso aí, né, é o meu jeito intuitivo de olhar a música, sabe? De olhar todas as coisas, harmonia, ritmo, melodia, tem vários links, né, para você acessar vídeos de tudo que é tipo, enfim, completo. Ele me representa. Valeu, método intuitivo de Tiberê Zuardi. Tem no seu site, né, Tiberê? Tem, é só acessar o Instagram. A gente pode colocar link depois aqui também. E olha, é baratinho, viu? Eu fiz para que todos pudessem ter essa acho que oportunidade, porque eu estou oportunizando isso porque eu ganhei, eu fui oportunizado também. Então, eu só estou devolvendo o que eu já ganhei, cara. Sabe? Eu sou parte de uma corrente, né? Sou uma argola dessa corrente aí, com a maior felicidade do mundo. Que legal. Olha, como você falou de harmonia, ritmo, melodia, é um assunto aí que me interessa, né? É uma forma que o Hermeto usa para explicar a música dele, né? A harmonia é a mãe, o ritmo é o pai, e a melodia é o filho, né? Que nasce aí desse encaixe de harmonia e ritmo, nasce uma melodia. Você podia falar um pouco sobre isso? Eu acho muito bonita essa imagem de uma família que é o mote da música. Isso, é lindo, né? É o seguinte, cara, eu não sei, para cada um é de um jeito, né? Mas, assim, para o Hermeto, provavelmente foi, e por coincidência, para mim também é. A harmonia foi o que me levou para a música. Foi a primeira coisa que me pegou, sabe? E aí as outras coisas foram chegando, né? O ritmo, porque o ritmo é o que organiza, né? Por isso que ele chamou de pai, né? Que é o que organiza, coloca temporalmente tudo no lugar, né? Sabe? Que tem funções definidas de chão, né? Tempo forte, né? Tal. E a mãe, a harmonia, né? ela entra nesse ritmo aí, né? Se permeia, né? E ela faz uma fusão, né? Como um casamento mesmo, né? Uma fusão com as belezas harmônicas, né? Que são as belezas dos timbres e das colocações, né? Dos acordes, das inversões todas. E o que isso representa, né? Desde que a gente tem lá desde o barroco, lá primeiro, segundo e terceiro do tom, e aquilo foi crescendo, crescendo, ficando cada vez mais rico, né? E profundo, né? Com inversões até que de graus muito adiantados, né? Como aquelas superposições de tonalidade, né? Que tem na escola Jabur demais, né? Que a gente cultuou isso demais. E tem tudo isso no meu curso, cara, né?
Então, Sim, tesouro, hein? Tesouro. E aí, cara, você vem a melodia, ela é o que isso inspirou, entende? Essa junção foi tão inspirada, é que nem um amor mesmo de um pai e de uma mãe que se amam para ter o filho, né? Então aquele filho foi fruto do amor mesmo, né? Então a melodia é o rebento, né? Agora, no rebento, ali no filho, né, que é a melodia, existe o DNA harmônico e rítmico, como se fossem plugins, né? Sabe? Né? Pendurados ali, já está ali. Por isso que, na época ainda do rádio, lá para trás, que o meu pai, por exemplo, ele tocou em regional, ele era sanfoneiro de regional. O Hermeto também foi sanfoneiro de regional. Né? E isso você tinha que fazer. Dar o tom era assim, né? Ré menor, né? Dó maior, Sol maior. E o cara tinha que fazer uma introdução, aí acompanhar o cantor e ainda fazer um final da música, combinar de olhar com o violonista, sete cordas, tal, pandeirista, né? Tem todo mundo ligadão lá. Então, essa antena, né, que era para você ser um sanfoneiro de regional, tinha que ter uma antena parabólica mesmo, né, cara? Então, isso fazia a gente treinar isso. Eu nasci sobre isso aí. Os primeiros trabalhos de baile que eu fiz eram desse jeito ainda. Eu peguei um pouco dessa época, né? E isso fazia você antenar, treinar a tua antena. Hoje em dia, inclusive no curso, tem esses treinos aí, sabe? De como você treinar isso aí, né? Sabe? Treinar, ir atrás do que você escuta. E no começo a gente fica muito atrás, depois começa a ficar mais perto, até você quase em tempo real acompanhar o que está acontecendo. É um processo maravilhoso. Eu acho que todos podem fazer, cada um do seu jeito, cada um a seu posto onde está, né? Não importando o que os outros estão na frente ou atrás, cada um pega o seu e carrega. Né? Legal isso. Né? Cada um o seu caminho, né? Uma coisa que o Hermeto fala também de ser semelhante, né? Que ninguém é igual e também não é diferente, né? Somos semelhantes. Você falou de DNA, né? Que na melodia existe o DNA da harmonia e do ritmo, né? Igual num filho tem o DNA dos pais, do pai e da mãe. Isso me fez pensar nos gêneros, né? Nos gêneros musicais, no caso do Brasil, né? Samba, maracatu, machixe, frevo, né? Que só às vezes de bater o olho na melodia, bem, eu estou fazendo meu doutorado sobre Hermeto, eu estou ficando craque em conhecer as melodias dele, as maneiras de escrever, e são muitas, né? Mas às vezes de ouvir cantarolando, não é só uma questão da relação com a escrita, não. Mas se só a melodia cantada, ela já inspira um caminho de volta, né? Você já sente uma vontade de, aqui está um frevo, olha, leva jeito para samba, leva jeito para aquilo. Que é muito interessante. Mas aí isso me fez pensar na miscigenação que o Brasil é. Eu lembro de ver o Hermeto falando sobre isso, que o Brasil é o país que mais foi colonizado, por isso é o país mais misturado e o mais bonito, porque tem de tudo aqui, né? E eu acho que o trabalho do grupo, que inclusive ontem e hoje está tocando aí, né, no Sesc Belenzinho, São Paulo. Foi o primeiro concerto da Nave Mãe, foi ontem. Foi uma maravilha, cara. Foi uma maravilha. Tipo assim, Hermeto vive, sabe? Vive demais. Ele vive na obra dele, cara, que está caminhando. É uma obra viva mesmo. Não tem interrupção. Só passou de um estágio para o outro. Né? Sim. Estamos num novo estágio agora. Né? Sabe, eu acho que esse é o game mais lindo do mundo. É o game de música. Né? Passamos de estágio agora. Vamos para o próximo. Né? Total. Mas eu acho que o grupo ele ilustra isso de uma maneira muito bonita, porque uma mesma melodia tocada ali no grupo, ela recebe acompanhamentos de gêneros diferentes, como se tivesse várias mães e pais, né? É como se a música nasce numa família, mas quando ela vai para o palco, no caso do exemplo que eu estou dando do grupo do Hermeto, esse grupo maravilhoso, a Nave Mãe, né? Vira uma comunidade, já não é mais uma família, é uma grande família, na verdade, né? E aí, às vezes,
começa em frevo, depois está em maracatu, está em outro, e tudo bem, e isso é natural, né? Como a miscigenação do Brasil, da América Latina, enfim. Existem muitas coisas que são mitos, sabe? Não, tem que acabar, que você tem que começar em samba, tem que acabar em samba. Começar em baião e acabar em... Começa e acabo como vier na minha cabeça. Como não sou eu que falo, eu sempre falo assim que a gente é intermediário, cara. Existe uma entidade chamada música e a gente tem uma internet profunda com ela, que é a nossa intuição, né? Que é o GPS espiritual, né? Então, através desse GPS aí, a gente se conecta, né? Então, é isso. Quando você quer muito meter o bedelho em cima disso, tem que tomar um cuidado, porque é uma responsabilidade. A conexão, ela é espetacular, cara. A gente tem que acreditar nisso e valorizar isso. Cada um de nós tem a sua conexão. Que a gente faça essa conexão e deixa a música dizer para onde ela quer ir. Não é a gente que tem que dizer. Aí ela vai para uns lugares muito loucos, né? Louco, assim, entre aspas, que quer dizer louco, né? Diferentes, criativos, cara, né? Sabe? Novos, né? Caminhos nunca antes navegados, né? Não é legal? É legal demais, cara. É maravilhoso, é maravilhoso. Olha, eu quero mostrar umas fotos. Eu peguei algumas fotos com o Jovino. Ó, já apareceu. E aí você pode seguir falando, comentando, porque assim, caso eu sei que não falta, né? História boa para contar. Ah, Eu vou passando aqui as fotos. disso aí, olha, eu nem lembro, mas eu imagino que seja em Paris isso aí. Olha aí. Eu não lembro também, mas pode ser Primeiro o que campeão seja... escrevendo, né? Na sequência aqui, já a cartolina já está cheia, vocês estão lendo. Aí eu peguei o violão para a gente tocar aquilo que o Hermeto tinha escrito. Uma festinha, porque depois, o Hermeto foi até dançar. Isso foi na Dinamarca. Agora eu lembrei. Olha só essa tuba. Viu? Pernambuco. Legal, né? Foto bonita, hein? Bem Foto linda. Com o Pernambuco ali atrás. Seria bom também, Tiberê, você ir falando sobre o pessoal do grupo, principalmente esse grupo inicial lá, que eu chamo de grupo clássico, assim, que nem todo mundo conhece, né? As pessoas, os nomes. Sim. Bom, olha você tocando aí um contrabaixo de ferro. Isso aí foi um concerto que a gente fez no Vão Livre do MASP, São Paulo, que é sobre a Alcoa, né? É alumínio, cobre e aço, Alcoa, né? E a gente fez um concerto só de percussão com tudo de ferro. Flautas, né, que é de ferro, né? E isso, tudo foi de ferro ali. Foi bem legal. Ficamos, acho que, se eu não me engano, uma semana aqui trabalhando o concerto. Compondo para as peças que estão lá, para os pés para o sino, panela. Isso. Tudo de ferro. Seria incrível poder ouvir isso, né? Pô. A gente pode imaginar. Esse era o baixo, né? Aquilo lá que vocês viram. Panelão ali. Olha aí, Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu. O Hermeto está um pouco na contraluz. Tocamos aí também. Contraluz Semana do Contra. E o aí, grupo aí, ó. Aí tem a galera. Rapaz. Beleza, né? Morei lá em Foz do Iguaçu, deu até saudade agora das cataratas. Não? Beleza. Muito Fala bom. o nome da galera aí. Márcio Bahia, do lado esquerdo de quem está olhando de frente, né? Depois veio o Fábio, eu, Malta e o Pernambuco. Agora, sentado ali pela metade, não sei quem é, não. Uma japonesa aí que entrou de gaiato. Turista, né? Então, o Márcio Bahia, o batera, né? Foi baterista do grupo do Hermeto por muito tempo. Sim. Até recentemente, né? Hoje é o Ajurinã, que é filho do Tiberê. Isso. O Fábio, filho do Hermeto, Fábio Zuarg, né? Entrou em 89 no grupo como percussionista. Fábio Pascoal. Fábio Pascoal. Isso. Tiberê Zuarg aqui no meio, com um chapeuzinho branco. Exato. Super estiloso. O galã aqui, de óculos escuros, Carlos Malta. Isso. E o Pernambuco, né? Isso. Antônio Luiz Santana. Antônio Luiz Santana.
Vou seguindo. Aí Tiberê e Daí é o Pernambuco. ônibus que a gente via, isso é o ônibus que a gente viajava a Europa toda, fazendo algumas turnês, assim, acho que umas 10, cara. 2 meses de turnê, viajando nesse ônibus aí. Tinha cama, Até tinha cozinha no ônibus. tinha tudo. A camiseta ali do som da gente, né? Isso, isso. É a mesma coisa. No Sessão de ônibus. foto no busão. E a gente jogava dominó, né? Imagina a farra. Às vezes tocava, bicho, né? Dentro do ônibus. Olha que foto legal aí. Ali é o Dominguinhos, né? Se eu não me engano. É o Paulo Moura. Paulo Moura. Paulo Moura. Cara, não lembro onde é que foi isso, não. E Jovino, Hermeto com a sanfona, Paulo Moura e o Tiberê com o contrabaixo. Seguindo. Isso essa foi é legal, França. hein? Sul da Conta França. Conta essa história aí. Sul da França. Peraí. É Antibes, né? Não é? Antibes, isso aí. Em Antibes. Ainda era verãozão, né? A água estava uma delícia. Né? E aí a gente fez um som para eles lá, ao vivo. Né? Do palco para dentro do mar. E aí foi filmado tudo isso e fotografado, né? Como vocês podem ver. Né? Foi muito legal isso aí. O som com a água, né? Você assim, aquilo que eu falei que o Hermeto tocava com os primeiros músicos que ele ouviu, né? Com a natureza, né? Então ele é na continuidade assim, ele fala, tá vendo? Eu faço música com a natureza. Ele fez música com ele mesmo, né? No corpo dele, no próprio corpo. Né? Mistérios do corpo. E me vem a imagem de crianças assim brincando, né, na água. Assim. Claro, a coisa do brincar, né, Tiberê? De poder brincar, né? De poder. Então, o lúdico, tem que né? extrair a criança que tem dentro de cada um e deixá-la sempre em atividade, cara. Ela não pode ficar lá para trás, não. O preço é caro, cara. Ou seja, se liberta, cara. Né? Tem que romper barreiras. Né? Eu não lembro onde que são os lugares, que foram tantos. Cara. Tudo bem. Isso eu acho que é Nova York. Tem né? uma série de fotos dessa aí. Sei. Mas é o menino senhor, né? Sempre brincalhão, né? A coisa do humor também com o Hermeto é importantíssimo. Essa é do Vale da Ribeira. Isso. Ele levou o harmônio lá para o Vale da Ribeira. Essa é um pouco embaçada, mas é dentro da gruta lá. Tem até um vídeo maravilhoso. É o início do filme, né? Para quem não conhece, tem um filme, Sinfonia do Alto Ribeira. Nós ganhamos o primeiro lugar no Fest Rio do ano. Olha só. E o filme começa com o Hermeto e grupo tocando estalactites, né? Tocando dentro da caverna, o Hermeto com um berrante. Tem uma cena de todo mundo rindo, que é muito boa. Só uma foto mais antiga, né? Essa foto dele antes do cabelo grande, né? Da barba e cabelo grande. Se não me engano, é anos 50, né? Porque ele morou, ou 60, talvez, porque ele morou em São Paulo, antes de ir para os Estados Unidos. Olha aí que legal essa. O Dizzy. Dizzy é um figuraça, um cara maravilhoso. É um amigo. É a mesma turma do grupo. Da esquerda para a direita, ali atrás, o Elísio, né? Que é irmão do Hermeto, Elísio Pascoal. Isso. Aí o Pernambuco, o Tiberê, abraçando aqui o Dizzy, Gillespie. O Márcio Bahia e o Hermeto. Márcio Bahia e o campeão, o Hermeto, com a flautinha ali debaixo do braço. Sempre pronto para fazer um som, né? O Dizzy é um cara espetacular, cara. Gente muito fina. E um musical. Super. Para entrando ou saindo do avião. E o Pernambuco dizendo adeus lá, né? Falou. Tinha medo de avião. Ele e o Hermeto morrendo de medo de avião. O Hermeto também tinha? Não, nossa Senhora. Caramba, viajou o mundo inteiro. Gosta, pois é. Enfrentou o medo, né? Coragem, né? Eu acho que coragem é uma palavra-chave aí. Exatamente, você enfrenta o medo. Mas assim, tem uma frase que eu acho muito boa, é assim, cara,
Medo todos temos. O diferencial é quem consegue enfrentá-los. Porque medo é normal, cara. Medo é fruto de alguma coisa que não saiu muito bem lá no passado e te machucou, te magoou, e você fica com medo que aquilo aconteça de novo, né? A gente desenvolve uma autodefesa, né? E muitas das vezes isso aqui já está ultrapassado, né? Você precisa se atualizar. Não precisa mais ter medo desse troço. E a gente fica com aquele medo bobo e carrega um fardo, né? Pode jogar fora, cara. Né? É isso. Grande aprendizado. Né? Eu quero mostrar um pouquinho do que o Hermeto também me ensinou sobre a função contrabaixo. Que é muito. Por favor. Posso ir passando as fotos aqui quando você vai falando? Isso. A função contrabaixo é uma função interessante, porque assim, no passado, o contrabaixo fazia fundamental, rítmica e harmônica. Quando começou a enriquecer a parte melódica, né, e polifônica também, né, e a harmonia, né, quando isso começou a ficar mais rico, abriu brechas onde o grave podia dar umas catucadas lá em cima e voltar para casa, né? E o baixo moderno, o contrabaixo, a atuação do baixo moderno é aquela que você não deixa de fazer a fundamental, porque sem essa fundamental o acorde fica esquisito, não soa. Ele precisa dessa fundamental, mas você tem os espaços que a sua escuta profunda vai poder captar. E aí você vai poder fazer os contrapontos e voltar rápido para casa. Aí ele fala assim, você pode sair para onde você quiser, mas não pode esquecer o caminho de volta, porque senão você precisa... Porque senão eu dou um acorde e o acorde fica sem baixo. Por exemplo, se eu dou um acorde de nona aumentada, ré nona aumentada, é fá sustenido, dó, fá natural, na mão esquerda aqui. Né? O baixo está ali, né? O baixo está ali no ré. Né? Sim. Tá? Então, se eu tirar o ré, o baixo fica sendo fá sustenido. Aí não soa, porque esse fá sustenido não tem nem terça, não tem nada. É um acorde pobre ainda. Ele precisa de definição. Né? Então, a importância que tem você dar a fundamental. Agora, não é para ficar preso na fundamental. Então, tem uma coisa aí que é temporal. Você tem que fazer isso no tempo. Né? Tem. Né? Aí a subdivisão, né? que você tiver na cabeça, você vai poder usufruir. Você tem que voltar rápido, porque senão fica sem baixo. Então, um dos ensinamentos que eu aprendi lá, outro ensinamento que ele me fez era assim, Tiberê, coloca um baixo nesse acorde aí. Eu não olhava porque eu conhecia o piano, né? Eu nem olhava para o piano, eu tinha que colocar um baixo. Isso aí, para mim, era um ponto que eu tinha muito adiantado já. Eu tinha esse sentido harmônico já. Né? É uma prova que eu me saí muito bem ali, naquele começo. É fantástico isso. Ele tocava um acorde que não tinha a nota do baixo, ou seja, você botava uma nota que não estava ali dentro. Exatamente. E aí ganha uma perspectiva. E você tem que sentir, né? O que soa, né? Sabe? Aonde está, né? Sentir, né? Então, a gente troca o canal entender por o canal sentir. Aliás, isso da música universal, isso é um dos pontos mais importantes. Não vamos premeditar nada, né? Sabe o que ele dizia lá no... Né? Primeiro sentir, depois saber. Exatamente. Por quê? Porque o saber é verificação da prática. Olha só o que eu fiz. Bom, agora pode escrever, cara. Você já sabe. Tem? Mas você soube através da escuta, né? Através do foco. Né? Aí pronto, aí você aplica isso aí. Não ao contrário. Né? Tá? Sim. E tem outros mil, né? Só para contextualizar, eu tenho tudo isso no meu curso, cara. Tem isso e muito mais. Né? Que maravilha. Porque a intenção era exatamente colocar mais água e mais adubo nas sementes que eu estou jogando aí. Né? Meu projeto de vida é sementeiro do som. Eu quero jogar
Eu tenho 4 orquestras família. Aqui o Felipe José participou, a Orquestra Família original. Eu fui para o Japão e fiz outra lá. Fiz a Orquestra Família do Japão. Tem uma família mesmo. A gente se adora, cara, se comunica sempre. Entre eles, fizeram grupos. Foi espetacular. Fui para a França, fiz outra orquestra maravilhosa na França. Disco gravado e tudo. Fui para a Alemanha, fiz outra e estou mixando agora. Quer dizer, isso está para sair, né? Isso é a sementeira do som, né? Semeando o som. Exatamente. A minha metáfora da minha pesquisa de doutorado é a árvore de música. Então, essa história de semente combina bem, né? O que eu imagino é... Peraí, eu não entendi. Eu tenho uma metáfora... Tem uma metáfora da minha pesquisa que é a árvore de música. Árvore, tá. Árvore de música, certo. O Hermeto como uma grande árvore, e as primeiras sementes são o grupo. Você, o Jovino, né? Malta, e outras... E cada uma dessas sementes vira uma nova árvore que cresce, outras nós, né? Outras pessoas mais. O que nós estamos precisando mais nesse mundo devastado é reflorestamento, não é? É reflorestamento, total. Você vê como é que tem conexão? Olha só. Tudo a ver. Eu vou contar um caso interessante aqui, imagino que você deve saber, mas é relativamente recente, né? Uma turma de biólogos descobriu uma espécie de árvore na Mata Atlântica que é inédita, né? Descobriram uma árvore que não tinha catalogada. Né? Ela não é inédita, ela estava aí provavelmente há milhares de anos. Mas a árvore, ela ganhou o nome de Hermeto pasqualiana. O biólogo, e ele gostava muito do Hermeto, e resolveu dar o nome do Hermeto para a árvore, porque ela tem uma casquinha branca. Então, Hermeto é nome de árvore hoje. Olha só, ele merece todas as homenagens que a gente puder fazer. Ele merece fantástico, tudo. Né? O que ele jogou aqui no mundo e que continua jogando e vai continuar jogando é imensurável. Agora ele está mais forte do que estava antes. Ele estava com já o corpo físico dele já muito deteriorado. Né? Agora não, ele está livraço. Né? E nós estamos... Né? Ele vive em nós, cara. Né? Ele vive em todo o grupo, ele vive em todos os fãs, ele vive em todas as pessoas. Demais, demais. Quero voltar com as fotos aqui para a gente ir contando mais casos. Olha essa foto aí. A feijoada da Ilza. Que alegria. Aí está a minha querida Pena, mãe dos meus filhos. Né? Tem minha comadre, Ilza. Tem do lado da... Você está aqui na frente, né, Tiberê? Com suas crianças, os primeiros. Isso. A Ju e Maria. Do lado da Ilza, a Dona Divina, né? Mãe do Hermeto. O seu Pascoal, Dona Divina. O seu Pascoal está com a jaqueta preta? Daqui eu não enxergo, porque é muito pequenininho. É muito pequenininho aí, né? Eu reconheço aqui a Dona Divina, o Zé Neto. Zé Neto, isso mesmo. O Jovino ali atrás com uma criança no colo, deve ser filho dele. É legal, é uma energia boa. E o Hermeto está ali atrás, a feijoada da Ilza, famosa. Olha aí. Olha a feijoada aí. Feijoada maravilhosa. Inspirou. Aí o Floriano, né, o papagaio do Hermeto. Umas fotos legais da família, da casa. Aí o grupo, em algum estúdio, o Hermeto está no telefone. Viagens e viagens. O ônibus lá que a gente viajava. Essa aqui ficou de lado. Eu adoro essa foto. É uma foto que o Jovino tirou, com a partitura na cabeça. Primeiro livro publicado, né? Tudo é Som, tem um recorte dessa imagem na capa. Esse é especial. Esse eu estava lá. Essa é a casa em que nasceu o Hermeto Pascoal, lá no Olho d'Água da Canoa. Agora era um estábulo, olha só. Uma casinha de pau a pique, né? Vocês visitaram lá, né?
o Jesus Cristo nasceu num estábulo, né? O Hermeto não Olha. nasceu num estábulo, não, mas a casa dele virou estábulo. Virou estábulo. Boa demais. Isso aí tá aí a turma lá do Lagoa da Canoa. Exatamente. Primos dele, né? Muito de gente. Ah, É tudo e viagem. já é Europa. Europa, é um lugar frio, todo mundo Ah, empacotado. com certeza. Com certeza. Ó, na neve. É. Isso nós fizemos mais ou menos para mais de 20 turnês de 2 meses, assim, cara. Sim. Muita coisa. Essa Os foto palcos com o da vida. Heraldo. Palcos sem fim, né, Tiberio? E Nossa, a vida vira palco também, né? né? Escreveu no Leu, o palco é meu. Aí, de novo nas cataratas. É. O Hermeto tá contra a luz. E esse casal aí? Conta pra gente um pouco. Isso aí é meu compadre e minha comadre, né? Eles são padrinhos da Mariana, Sim. né? Ontem Então, eu tô uns porquinhos, sabe que ele tá dando comida pro porquinho? aqueles porquinhos de borracha, né? Que o Aham. Fábio toca hoje, né? Ele toca na percussão, né? Faz um barulhinho. Ó, 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 né? Tudo é som, né? Tudo Tudo é é som, instrumento. tudo é som. Olha o frio. Isso é As um navio. viagens, Deve ser navio, um o vento, porto. porra, né? Aí já foi pro calor. Isso aí acho que é Ribeira de Guape, se eu não me engano. Você tá pulando, você vai pular na água ali. É naquele. Tiberê, Elísio, Malta e Jovino. Todo mundo saradinho, todo mundo jovem. Ah, já sei, isso aí no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos, Ah, olha só. que estava o Ó, Elísio. eu sei que tem 2 chats, a nossa conversa tá sendo transmitida em 2 canais, o canal do Bigfoot Pé Grande e o canal da pós-graduação em música da UFSJ. Hum. Quero falar para o pessoal, quem quiser mandar uma pergunta aí para o Tiberê, pode escrever no chat que eu leio. Olha a cara dele aí. Cuidado com a pergunta que vai fazer. Cuidado com a pergunta. Tá meio assustado aí, Tiberê, nessa foto. É, Dá para ver, realmente, não? dá para ver que eu estou assustado. Com o quê, eu não sei. Eu estou no ônibus também. Isso É aqui no naquele ônibus ônibus. também. Aqui também. Sempre em viagens, né? Ah, essa foto aí tá bonitão, hein? Essa é legal. Isso é lá na sala de ensaio, né? Isso. Estante de madeira, né? A estante com partitura sempre. Isso. O que mais foz no frio. Frio, é. Agora tomando sorvete. Brusco, né? Estava com frio, agora tomando sorvete. Né? Choques térmicos. No. Jovino Tiberê. Muita história, né, não? Nossa, a gente é impossível reter tudo na memória, sabe? Muito difícil. É muita coisa, muita quantidade. Maio Pamplona está aqui no chat, mandou uma pergunta. Oba, esse é meu querido. O Sabe quem é Tiberê? Maio Pamplona? Peraí. É o Maio Pamplona, o próprio. Ah, você sabe quem é, claro. Sei demais, ué. Meu colega Nossa, querido. nossa. Tiberê, o que o maestro tem mais do que o músico? Olha, cara, eu só não vou responder porque eu sei que você sabe, né? E se eu responder aqui, eu acho que a universidade aqui vai ficar mal comigo aqui. Então eu não vou responder sua pergunta. Mas como você Essa sabe, pergunta eu sei que pode. você sabe, então está tudo respondido já. Boa, meu querido. Esse é o Maio que eu conheço. Ó, o Maio é um dos meus queridos, cara. Esse cara é um luthier talentosíssimo, Super luthier. espetacular, disputado pelos melhores violonistas para fazer um violão da pesada lá. Esse é um cara. Eu tenho o orgulho, a honra de ter interagido musicalmente com ele durante alguns anos, de forma maravilhosa.
É isso. Meu querido, um abraço para você. Obrigado pela pergunta hilária. Ó, apareceu umas fotos engraçadas aqui, ó. É, Um ensaio diferente aqui, ó. parece uma suruba, né? Mas não é, não. Suruba musical. Mas não é, não. Olha o cara lá exercitando as baquetas, né? Baquetas. É. Tá meio torto ali. Aí em Paris. Lagoa da Canoa, de Nossa, novo. vai. Olha o olho Esse é d'água. É o olho olho d'água da d'água. Canoa. Legal. Ó, Felipe Miranda pergunta. Pergunta para o Tiberê se em algum momento ele já quis experimentar com pedais, baixos diferentes, etc. Se ele já teve um momento de ficar mais explorando timbres. Deve estar falando do baixo elétrico, né? Do baixo elétrico. Bom, é o É. seguinte. É, eu escolho um timbre no meu instrumento e aí eu coloco toda a minha atenção em vez de ser só no timbre, porque assim, o timbre ele muda com a altura das notas, né? Se você toca numa região aguda, o timbre é outro, diferente da região grave. Então eu tenho essa diferença de timbres para lidar com ela. E isso te coloca numa posição harmônica e rítmica também, que é a organização do que você está tocando, né? Então, se eu tiver que mexer num pedal para poder, aí esse sentir do que você tem que fazer fica dividido com aquilo, com aquela energia que você coloca no pedal. E aí me tira a minha capacidade de tocar naturalmente. Então, assim, timbre, eu acho que a gente pode fabricar o timbre sem ter que um aparelho mecânico o faça. Deixar essa prerrogativa para quem está fazendo e na hora. Isso é legal, porque é exatamente improvisação verdadeira, em tempo real. Né? Não é algo que você fabrica antes, depois coloca ali na hora, entende? Né? Porque você já sabe como é que vai soar. Não, é algo que veio com a história que a música está te trazendo. Porque você tem que escutar, trazer o que você escuta, se inspirar nisso e devolver. Então é isso. Obrigado pela muito boa pergunta, viu? Isso de fazer no momento me faz, mais uma vez, lembrar aqui das poucas experiências que eu tive com o Hermeto, de encontrar com ele, poder conversar, e perceber que era uma pessoa que estava no momento, sempre no agora, né? Muito inteiro no agora. É uma coisa que tem a ver com o budismo, assim. Parece como se fosse um grande mestre mesmo, né? Eu fiz uma pergunta para ele sobre o futuro. Perguntei como é que era, como é que seria a escola de música do futuro. E a resposta dele foi incrível. Ele falou: cara, o futuro não é agora, né? Não tem como saber o que é a escola do futuro. Se eu falar qualquer coisa, eu posso estar falando mentira, porque ninguém sabe o que é o futuro. Isso para mim foi um choque de realidade. Eu falei assim, caramba, esse cara tá inteiro no agora. E eu acho que acaba sendo um aprendizado. Ele falou que ele não planeja, que se ele planejar, ele não faz. É melhor fazer, né? Então, não é que está jogando fora o passado e desdenhando do futuro, mas tem uma coisa Existe, de estar inteiro no presente que é muito valioso, né, Tiberi? existe a coisa assim. O que é o presente? Vamos agora colocar isso, porque às vezes a gente está falando o presente, mas o que é o presente? Né? O presente é aquilo que a gente está sentindo. Esse é o presente. Então, assim, se você está sentindo vontade de pegar uma caneta e escrever uma música, vá lá e faça. Entende? Se você está com vontade de tocar um piano, vai lá e toque. Se você agora quer mudar a harmonia, mude. Se você, entendeu? Deixar o teu eu interior te dizer o que é que você está querendo, cara. E não se ocupar de alguma das regras sociais que existem. Isso pode, isso não pode. Né? Você usar essa escala nessa harmonia aqui não pode. Essas coisas, essas regras, muitas das vezes esbarram um pouquinho numa coisa que te deixa preso, né? Sabe? O que não é uma boa ideia.
Então, a gente se libertar desses dogmas, sabe? E poder viver o presente, que é isso que você falou aí. É isso que é viver o presente. Viver o presente é o que veio na sua cabeça, você toca, cara. Porque é assim, aí deu errado. Bom, tudo bem, deu errado. Mas primeiro a gente tem que pensar assim, o que é errado e o que é certo. Isso são dogmas também. Não tem errado nem certo. Tem o que é para você. Como é que você vê isso? O certo e errado é em relação a você. Então, a gente aprende a valorizar o que você está sentindo cada vez mais, né? Porque é uma bola de neve. Né? Uma das frases bonitas do Chapéu de Baeta, ele fala assim, o Hermeto fala, a gente precisa aprender primeiro a se perder para depois se encontrar. O que ele quer dizer isso? Se perder é não ficar pensando muito, entende? Ficar perdido. Porque a gente tem na dificuldade, no perigo, a gente se autocontrola. E aí você fala, não vou me expor, não vou não sei o quê. Fala assim, cara, vou me expor, dê no que der, eu tenho que só estar pronto para lidar com o que vier. Isso sim. Mas não falar, não vou porque eu estou com medo, entende? Então, isso é viver o presente, é encarar tudo que vem. Pela bagagem que você já teve lá atrás, você agora está apto a viver esse novo nível do game, entende? Você tem já os direitos adquiridos de viver esse nível e se preparar para o próximo. Né? Isso é viver o presente. Isso o Hermeto sempre foi. Ele não precisa nem explicar. Ele é e a gente olha e vê. Né? É simples. Total. Tá explícito, né? Muito, muito. Essa verdade inteira. Eu fico tentando enxergar mais panoramicamente assim, e essa conversa toda sobre sentir, sobre coragem, aprendizados, está parecendo uma coisa mais de vida, né, conselhos de vida, do que de música exatamente, né? E isso é uma coisa que eu acho que é muito característico desse legado todo do Hermeto, dessa escola toda, e que talvez seja realmente o grande ensinamento, né? Que não há separação entre a música e a vida. Ele claramente é explícito. Quem vê Hermeto no palco, numa foto, escuta disso, fala, esse cara está vivendo a música, né? Ele é a música, não é que assim, não é um músico, ele é a música encarnada ali, né? E é tão bonito, né? Mas ainda assim, eu acho que isso pode ser às vezes assustador para as pessoas que vêm de fora e falam assim, isso é religião, você está falando de quê, né? Não está falando de música. Só que ela é tão integral, né? Ela é uma música tão generosa que até assusta, de tão generoso que é. Ou seja, você pode se entregar como se fosse o próprio ar que você respira, né? Enfim, Vai, é cara. bonito, né? É muito incrível, não é? Não? Eu nem consigo explicar. Hoje eu vi uma reportagem sobre os pássaros que se adaptam às cidades grandes. Né? Então, no meio selvagem, os sabiás começam a cantar tipo 5 da manhã, um pouquinho antes do amanhecer. Né? Porque aí está aquele silêncio. Então, Uma alvorada. As fêmeas escutam o canto dos machos e elas podem. É como se fosse uma imantação para o acasalamento. Né? Então, ele canta. Né? E conforme o barulho da cidade grande foi aumentando, os sabiás começaram a cantar mais cedo. Então, assim, tipo, às 2 da manhã eles já estão cantando, cara. Só nas grandes cidades. Nas menores é mais tarde. E, assim, é adaptabilidade, né? Aí o meu avô sempre falava assim que curió de cachoeira canta mais alto, porque ele precisa se escutar, né? Então, é tudo adaptação, né? Sabe? Tudo é adaptação. Né? E essa coisa da religião, é só a gente perceber que não é a religião ou a católica, ou seja qual for, entende? Não é isso. É porque, o que quer dizer religião? É religar, né? Religar em romano, né? Em latim. Né? Em latim, sim. Religar. Então,
Então, é você se religar com o mundo espiritual, né? Porque a gente passou uma época muito grande no nosso game, né? Trabalhando o lado físico, o lado mental, racional, e agora a gente tem que voltar para casa, né? Que é o lado espiritual. A música é o maior, como é que chama? É o maior elo de ligação natural com o mundo espiritual, é a música. Entende? Só que ela é tão dadivosa, a música, ela é tão leve, que ela se deixa usar para inúmeros fins. Muitas das vezes não seriam até os fins que a gente acha os mais bonitos. Mas, enfim, isso existe, está aí na natureza, aí, né? Porque tem de tudo na natureza. Se Como você não a água, aceitar, né? tudo é natureza, né? Na natureza não tem partido político, cara. Tudo é natureza. Aqui é natureza de um jeito, natureza de outro, mas é natureza, né? Então, assim, a música é a expressão da natureza através de uma organização humana, né? O homem organiza os sons, né? Ele falou, oh, que bonito, vou juntar isso com esse. Olha que legal que ficou essa polirritmia aqui. Olha esse acorde aqui com isso. Foi juntando e foi fazendo música, né? E começou pela voz, que hoje está rouca aqui, porque eu estou gripadaço, né? A voz, que é a maior intérprete da intuição. Nenhum é mais forte que a voz. A voz é direto. Não tem intermediação. O cello tem o dedo aqui, o arco aqui, o baixo tem a mão aqui, a outra aqui, o trompete tem embocadura aqui, aqui. A voz é saiu, cara. É impressionante. Como é natural, né? A ligação, né? A ligação é natural. Tanto que quando a gente faz um solo e canta junto, sai diferente do que se fizer só com o instrumento. Tem uma diferença que puxa outras ideias, sabe? São as ideias mais intuitivas ainda, né? Ou seja, a voz está mais próxima dessa ligação, desse religare A aí, né? ligação direta, exatamente. É isso. Legal você falar do religare, que eu falei de religião, ou seja, existe sim um elemento religioso, né, nessa dedicação, nessa entrega da música. Não numa religião enquanto instituição, Sim, eu mas numa entendo. entrega de uma ligação, uma religação com planos, né, outros planos. Você sabe o que acontece? Não importa quem quer que seja, qual a religião que goste mais, se adapte melhor, todos nós temos um Deus interior que almeja saber, né? Almeja saber, todos nós, sem exceção. E não importa qual a religião, não importa nada. Não importa qual o partido político, nada disso é importante. O importante é que nós temos essa energia aí. Então, os caminhos são os mesmos, né? Sabe? Só que cada um vai chegar de uma maneira, né? Mas a direção é a mesma, isso que eu quis dizer, né? Sim. Podemos seguir ainda o tempo que você quiser, na verdade, mas podemos também ir caminhando para o final. Como você falou da voz, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o som da aura, que Ó, é uma espécie de invenção, descoberta, né, do Hermeto, que é uma coisa extraordinária. Hoje está virando um pouco moda, tem muita gente fazendo, né, sem dar o devido crédito, porque a verdade seja dita, o Hermeto criou isso, né, lá nos anos 80. olha, O que é o som da aura, Tiberê? então, eu acho o seguinte, tem muita gente que não coloca os créditos, mas eu acho que nem precisa mais, porque está tão forte que foi o Hermeto que criou isso, que nem que a pessoa queira não vai conseguir grandes feitos, né? Sabe? Assim, e o Hermeto até achava que ele mesmo não era o único que tinha que fazer, tinha que dividir isso com todo mundo. Tanto que eu mesmo fiz o som da aura de mim mesmo, né? No CD que eu fiz, que é o Identidade, né? Eu peguei aquele áudio, né? Quando eu tinha 4 anos, e fiz um som da aura de mim mesmo. Então, o que é o som da aura? O som da aura é o seguinte: cada um tem a sua música interior. Cada um tem a sua música interior. Agora eu me copiei. Né? Né? Né?
E é assim que vai, é assim que vai. Olha quanta melodia, olha quanta melodia, né? A gente vai percebendo que a gente canta e nem percebe, que a gente canta e nem percebe, né? E aí você vai vendo, taroré, teterorero, né? Você vai vendo que as notas não são exatamente afinadas pelo diapasão humano, que também foi um ajuste, né? O nosso diapasão é um ajuste, né? É um ajuste, não, o cravo bem temperado lá, né? Dizem até que era 32, né? Lá primitivo, né? Era bem baixo, né? 432, tem essa história. E aí foi subindo, tal, aí chegou a vários consensos até chegar no 40, né? E hoje tem gente com 44, até 45 na Europa, né? Porque eles precisam tocar no inverno e na rua, e os instrumentos estão tudo baixo, tem que atochar e ainda não dá. Então eles fizeram uma mais alta a afinação para poder chegar lá, né? Olha que interessante, né? Aí eu comprei uma tuba na Alemanha Oriental, baratinha e ótima, né? Falei, meu Deus, vou comprar. E nem me atentei para esse detalhe. Quando chegou aqui no verão carioca, eu me lasquei, cara. Era quase meio tom acima. Ela sobe. Muito, meu Deus, um calor, né? Uma tuba alta. É isso, né? Mas, mas quando você falou aí que a voz não tem temperamento, né? Não tem diapasão, quer dizer que ela tem o espectro inteiro. Sim, e você pode até com o instrumento teclado chegar bem perto, o mais perto, aproximar o máximo que você possa. Aí você vai harmonizar isso que você criou. Como eu digo que no fio melódico tem o DNA da música, lá vai ter teores rítmicos e harmônicos. E aí você vai harmonizar e ritmizar, né? Isso que você pegou, aquele pedaço de melodia ali. Aí você faz isso, vai para frente, até se acabar a música, tudo que o cara falou, né? E é maravilhoso você ver quanta música tem tudo, né, cara? Muitas das vezes a gente não percebe. Porque o Hermeto, quando era pequenininho, ele puxava a saia da mãe e falava, mãe, a tia está cantando. Aí, não, menino, ela está falando. Não, ela está cantando, eu estou ouvindo. Ele ouvia ela cantar, cara. Entende? Era isso, você vê assim que perspectiva era a visão dele, né, do mundo, né? Incrível. Mais uma pergunta aqui que veio do chat. Cuidado com a resposta, hein? Qual é a coisa mais inusitada que o Hermeto já fez no palco? Coisa mais inesperada. Mais inesperado? Cuidado com a resposta, né? Eu tenho que cuidar mesmo. Já sei o que eu vou responder. Dentre as muitas, eu pesquei uma aqui. Nós estávamos tocando em Campinas, numa igreja, né? E atrás tinha os tinha uma peça de teatro lá, né? E tinha toda a roupa dos atores, né? E um dos atores era o diabo, cara. Aí ele vestiu a roupa do diabo com a capa e tudo e saiu no meio da música para tocar vestido de diabo, bicho. Esse era o Hermeto, cara. Brincalhão até debaixo d'água, né? Aí eu vou contar uma história também que ele fazia comigo. Não era no palco, mas eu vou contar. Assim, eu tinha um cabelo compridão, né, nessa época, aqui no braço, aqui, né? E eu usava uma fita aqui na testa, né? Tipo índio mesmo, na verdade, era super, como é que chama? Bom, alternativo, né? Naquela época lá. E aí, ele combinava comigo, chegava na atendente do hotel, fazia o check-in, aí ele falava para a atendente assim, ó, quando tiver que falar com ele, fala para mim que eu traduzo, porque ele é índio e ele não sabe falar português. Aí eu só assim, né, bem sério, né? Aí ele chegava para mim e falava, horas, no Benatro, aí ele mandou dizer que a carteira de identidade dele está aqui, ele está pegando.
Aí, e a mulher foi, só que ela foi olhando assim, esse índio de olho azul e barba, estranho, né? Demorava um pouco para ela cair a ficha de que aquilo era uma brincadeira, né, cara? E essa era uma das brincadeiras mais loucas que a gente tinha, né? Uma vez, ele falou assim, eu duvido que você coloque um chapéu no chão. Era o aeroporto em Amsterdã, né? Lotado de gente, assim, tinha um saguão enorme. Eu tinha um baixo e eu tinha um fone de ouvido que tinha uma bateria de 9 volts. Então eu estudava e ninguém não incomodava ninguém, né? Falou, duvido que você coloque esse chapéu aí, pegue, põe como é que chama? O fone de ouvido e tocando aí no meio para ver se alguém coloca uma moeda. Ah, bicho, eu fui amarradão, né? Bicho, até que chegou um cara e colocou, você acredita? Eu estava lá assim, e o Hermeto sorrindo lá, né? 10 metros para lá, sorrindo para caramba. Né? Tudo farra, bicho. Criança, um bando de criança brincando, cara. Total, total. Cacique Zuarg. É. Ô, Tiberê, que coisa boa. Bem, eu acho que a gente pode ir caminhando para os finalmente aqui da conversa. Não. Hoje tem concerto aí, né? Se quiser falar, tem. Concerto da Nave Mãe. Quem quiser ir vir no concerto aqui, Sesc Belenzinho, o couro está comendo aqui. Está maravilhoso. A Nave Mãe está estreando, né? Que é o Hermeto, o Hermeto está entre nós, né? O Hermeto somos a continuidade, né? Sabe? Ele só passou de um plano para o outro. Aqui o couro come, né? E é isso aí. Está lindo. Ontem foi emocionante. Ontem as pessoas aplaudiram de pé. É claro que o Hermeto carismático ali na frente, fazendo todo mundo cantar com ele, isso não vai ter mais. Mas vai ter outras coisas que são maravilhosas, né? Claro, claro. A nave mãe vai colocar agora um repertório novo, né, para rolar, sabe? Porque nos últimos anos também a gente se adequou um pouquinho àquilo que o Hermeto podia fazer, né? Sabe? E agora a gente está mais solto também para poder colocar o que a gente já não tem feito mais porque não foi possível, né? É verdade. Então, tudo isso vai ter coisas a mais aí, né? Música é o que não falta, né, Tiberê? Não dá para saber o futuro, mas se você plantar hoje, você vai colher isso em algum tempo da tua existência. Tem que plantar. O presente é isso, plantar. Vamos plantar, minha gente. Que legal. Bonito demais. Apareceu mais uma pergunta que eu acho que é interessante sobre os processos dos ensaios. Uhum. Como era o processo de criação e ensaio do grupo? Se todo mundo dava sugestão, se os arranjos eram feitos coletivamente. Como é que era? Então, existem duas maneiras de olhar isso aí. Quando a gente começou, era muito difícil dar algum palpite, porque a gente precisava aprender muitas coisas, né? E o Hermeto foi pacientemente fazendo com que a gente galgasse esses degraus, né? Um depois do outro depois do outro, e até o momento em que, por exemplo, para mim, no começo ele escrevia tudo. Depois ele começou a entender que eu podia criar. E aí ele foi abrindo, entendeu? Foi abrindo gradualmente para que eu pudesse ter uma voz dentro do capital criativo coletivo, né? Sabe? Então, assim, o que é importante é a gente ter a noção de que o nível que está rolando e do que eu posso fazer no momento, entende? Qual é o melhor? Isso é importante, né? E assim, e nos ensaios, em vez de ficar fazendo o que o Hermeto até chamava isso de lazer, que é ficar improvisando, porque o que é improviso? Improviso é lazer mesmo. Você não vai estudar nada no improviso, assim, nenhuma coisa técnica. Você vai se soltar. Então, lugar de estudar é em casa, né? Lugar de estudar é no ensaio, né? Porque você para aqui, ó, aqui não ficou bom, vamos tocar de novo. Passa só vocês dois.
pôs junto o outro. Fica de fora para você tirar a prova dos 9. Problema rítmico aqui ainda está amarrando. Vamos só vocês dois, sabe? Isso é ensaiar. Isso é saber ensaiar. Porque, por exemplo, se você tem um lugar da música que não está saindo, se você for dar capo de novo, dar capo, e não parar ali para consertar aquilo, vai sempre chegar lá e vai voltar o problema. Então, diminui o andamento quanto for possível, faça bem devagar, mas a ritmo, que depois é só pegar o dial e ir apertando ele, que ele vai subindo o andamento até chegar no ponto que você precisa. Então, isso é aprender a ensaiar, é saber como ensaiar, né? O que se ensaia, né? Se ensaia os temas que são ricos, né? Super ricos harmonicamente, ritmicamente, melodicamente, né? Que timbres eu vou usar aqui na melodia? Que instrumento vai harmonizar isso? Qual é a linha do baixo? Qual não sei o quê? Deixa solto aqui para ele poder criar. Olha que legal aqui. Cara, tem milhões, né? A música tem uma multiplicidade de lugares para ser focado, né? Absurdo, né? Total. Dinâmica, né? Sonoridade, cara, né? Interpretação, né? Isso tudo é... Interpretação é a soma de tudo isso, né? Cara, é um negócio importantíssimo, né? É você se entregando e se entregando, né? Dentro do mote, né? Se entregando e podendo entregar, né? Sabe? Se integrar, né? As duas coisas. Total. Quando a gente fala da liberdade, fica parecendo que é muita liberdade, pode parecer que vale tudo, ou que tanto faz. Só que não, é o contrário. Né? Exatamente. É muito bom isso que você falou, porque até hoje a gente comentou um caso que um cara trouxe um negócio no camarim para o Hermeto, né, ver, só que era uma coisa assim que não tinha nada a ver, era um outro mundo. Né? O Hermeto fez uma repreensão a ele, né, dizendo assim, olha, cara, isso que você trouxe aqui, acho que você não sabe onde é que você está entrando aqui. Isso aí é muito comercial, cara, isso aí que você está me trazendo aqui. Isso não é arte, isso deu um toque melhor, cara. Você viajou um pouco além falta um pouquinho de, como é que chama? De senso, né? Do que você está fazendo, né? Sabe? Mas é assim, cara, todo mundo tem que ter a liberdade, né? Sabe? Mas a gente tem que ensinar também, né? Às vezes as pessoas precisam de alguém que dê um contraponto, né? Sabe? Critérios, né? É. Existe muito critério musical nessa música, né? Ela parece descontrolada, né? Forte, rica, plural, como é a natureza, né? Descontrolada, uma cachoeira e tal. Mas existe ali um porquê de... né? Mas é com arte, cara, né? É com arte. Uma vez o Hermeto teve uma experiência interessante que ele conta para a gente. O Mazinho, que tocou no grupo lá atrás, quando ainda eram 3 sopros, né? Ele tocava muito bem o sax barítono. Aí o Hermeto foi fazer uma temporada lá no Rio de Janeiro e naquela época tocava 2 músicas no concerto todo, só 2 músicas. 25 minutos cada uma, 30, né? Era free total, né? Todo mundo assim alucinadamente tocando livre, né? E aí entra muito essa coisa do teatro, né? Sabe? E aí o que aconteceu? O Mazinho, no meio da coisa lá, o Hermeto estava na coxia, ele parou de tocar, colocou o instrumento na capa e ia indo embora. O Hermeto falou, por que o Mazinho está indo embora? Não sei, o Mazinho, que você está indo embora. Não, porque eu não sei o que eu estou tocando, então eu vou embora. Peraí, cara, vem aqui. Como que você não sabe o que você está tocando? Cara, eu estou tocando um monte de nota que eu não sei o que... Eu não sei o que eu estou fazendo, né? Ele falou, cara, peraí. Ele é de circo, né, o Mazinho? O Mazinho sabia fazer trapézio, né? Sabia aquelas, como é que chama? Malabar, né? A Sim, do família circo, dele, né? domava feras, o outro não sei o quê, o pai era não sei o quê, enfim.
ele aprendeu a tocar no circo, né, cara? Ele falou, Mazinho, você é rico e não sabe. Cara, lembra o circo para você tocar um free? Isso lá atrás na coxia, hein? Lembra do circo? Pá. Cadê o leão urrando? Cadê o elefante urrando? Cadê o malabar a caixa do cara que está lá em cima, no cabo de arame, né? Aquele frio na barriga, né? Cadê isso, essa emoção? Passa isso com música, cara. Toca isso, né? Como ele falou para mim tocar o quadro, né? Sabe? Toca o que você imagina da tua infância. Se inspire na sua vida, cara. Aí ele falou, pô, cara, legal. Aí tirou o instrumento de novo, pegou e foi lá e uau! E ninguém segurava mais ele, não queria sair mais do palco. Bicho. Quer nem parar mais, nunca mais. Né? Nunca mais. Não, você vê que interessante que é isso, né? É a gente entender que existem outras linguagens com a mesma música, né? Você vê assim, o Picasso, por exemplo, só para te dar um... Eu sou fã do Picasso, número um. O Picasso ele tinha curso de pintura, ele era professor, não sei das quantas. Ele tinha cursado toda a pintura clássica, ele sabia tudo. Né? Mas, cara, ele queria pintar com uma outra visão, né? A visão da realidade, a visão mais de algo mais subjetivo. Ele não queria fazer retrato de ninguém. Entende? O retrato era mais do que ele sentia na alma dele, do que ele estava vendo. Né? Então, assim, mas o cara é um professor, ele sabia tudo. Mas ele queria primeiro se perder para depois se encontrar, entende? Olha aí a metáfora do Hermeto aí, entende? Primeiro se perde e depois se encontra. Então, embaralha tudo. Não quero mais saber de nada que eu aprendi. Agora eu quero sentir e tocar. Eu quero o aqui e agora. Né? É isso aí, cara. Que bonito. Quanto ensinamento, viu? Acho que são ensinamentos que vão para além da música mesmo, né? São de vida, assim. De primeiro, né, se permitir perder-se para então se encontrar é muito bonito mesmo. Não, isso Você quer deixar um recado para quem é estudante de música, para quem, né, encontra na música aí um caminho, mesmo que não seja um caminho profissional, né? Eu defendo que a música ela é de todos, né? De todos nós. Sim, Assim. sim. Porque não é privilégio de músicos, né? Música é um Sim. fenômeno humano, assim, é igual. Todos somos músicos. Todos nos emocionamos através da escuta. Quando toca o nosso coração, a gente vai até as lágrimas de emoção. Esse é o poder que ela tem. Né? Então, eu quero sim. Deixa um recado, então. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, mesmo os que não estiveram, né? Que assim, muito disso que eu falei aqui, vou voltar a falar, porque assim, o meu curso é uma maneira de eu estar mais perto de vocês, porque eu não posso estar em todos os lugares. Eu fiz uma Itiberê Orquestra Família daqui, outra do Japão, outra da França e outra da Alemanha, que eu estou mixando, como eu já falei. Né? E vou para outras orquestras famílias que vierem, porque o projeto Sementeira do Som continua, cara, entende? Então, através do meu curso, eu estarei perto de vocês, entende? Então, tudo isso que a gente falou aqui e muito mais tem lá, que é para a gente entender um pouquinho do que a gente sente. Né? Porque o que a gente sente a gente vai no que é matriz. Né? E depois a gente entende isso e consegue colocar em palavras mais ou menos. Né? Só para fechar, uma vez me convidaram na Unirio para fazer uma apresentação com a Orquestra Família, e eu ia falar para vários professores, reitores de universidades do Brasil todo. Tinha até lá um professor inglês lá, super famoso, que era um professor bambambam, né? Da universidade inglesa, se eu não me engano. Né? E ele estava assistindo lá. Só que eles me deram... eu ia falar sobre 15 minutos num púlpito que tinha lá, né? Eu tinha 15 minutos para poder falar sobre a minha música. Mas o que eu gostei é que eles me deixaram tocar 5 músicas antes com a orquestra família toda, e aí sim, aí eu fui falar. Eu falei, olha, não saberia o que falar se eu não tivesse tocado antes para vocês, porque as palavras elas vão até um ponto, a música vai até muito mais. É isso.
Muito obrigado a todos aí e fiquem com Deus aí. Felipe, quero te agradecer por essa oportunidade de estar aí perto de todo mundo e assim, vamos tocar. Todos somos músicos, todos temos direito de ser um artista, mesmo que seja no pensamento, na imaginação, não importa. A arte é bom para todos, em todos os momentos. Tiberê, muito obrigado. Tô emocionado aqui. Não é só uma honra, alegria, não. Assim, gratidão mesmo, assim, te agradecer não só pelo aqui agora, mas por tudo que você tem feito aí por tanta gente, né, disseminando essas sementes, né, Sim, literalmente semeando som, semeando música, beleza, arte, as palavras que eu fui anotando aqui, ó, coragem, sensibilidade, beleza, arte, intuição, coisas belíssimas que você tem distribuído aí, né, Felipe, pô. com tanta, com tanta verdade, né? Muito obrigado mesmo. Opa, Né? eu que Tá bom. agradeço aí todos os professores da universidade aí e todos os músicos que estudam aí, tá? Um grande abraço a todos. Valeu. Nos vemos então na próxima semana do Contra. Um abraço a todo mundo. Obrigado, Tiberê. Tchau, tchau. Fiquem Valeu. com Deus. Valeu. Tchau. A extrema-direita não vive o seu melhor momento.